Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje apresentamos o nosso segundo episódio do Bate-Papo Empreendedor. Vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória de Bernardo Pascovitch, CEO da IUP. A entrevista foi feita pelo Lobão, do nosso time de comunicação e conteúdo. Então fiquem com esse segundo episódio, espero que gostem. Começando mais um Bate-Papo Empreendedor. E hoje eu vou conversar com o Bernardo Pascovitch, que é fundador da IUB. E ele vai contar um pouquinho da história da IUB pra gente, a história dele como empreendedor, como é que ele chegou até essa história de fundar a IUB, como tem sido a experiência dele, a jornada empreendedora dele. Bernardo, muito prazer em falar com você. Eu que agradeço. Em receber-nos aqui na sede da IUB para conversar um pouco sobre empreendedorismo, sobre a sua história também com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Lobão. Obrigado, Conub. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Valeu. Bernardo, então para começar, vamos falar o que é a IUB, o que faz a IUB para o pessoal conhecer. Legal. O IUB é um buscador de investimentos. E a analogia é como se fosse um busca-pé, um trivago, um decolar de investimentos. O que é isso? Assim como você usa esses buscadores para encontrar uma passagem aérea, um celular, um computador, um hotel, as pessoas entram no IUB para em 2 cliques encontrarem diversas opções diferentes para aplicar o seu dinheiro. Em 2 cliques são quanto você quer aplicar, a partir de R$1 só, e por quanto tempo. Então se você colocar, quero aplicar R$50 por 2 anos, a gente mapeia e varre todo o Brasil, todas as instituições, bancos, corretoras, financeiras, fintechs, robôs de investimento e mostra qual que é o melhor investimento para você naquele momento. O dinheiro não passa por nós, então as pessoas não precisam se preocupar se o IUB é confiável, se não é confiável, porque a gente não pega o dinheiro das pessoas e é totalmente gratuito. Então você não tem desculpa para não usar. Legal, então muitas pessoas, a gente estava conversando aqui, né? Tem muitas dúvidas do que fazer com o dinheiro, de como investir, tem dúvida se coloca na poupança, se não coloca. Eu vi Nada de poupança. Eu vi um vídeo do Bernardo falando de poupança, um dos primeiros vídeos ali do canal da IUB, falando que poupança o pessoal às vezes coloca por falta de informação, né? Sim. E por falta de segurança em saber como é o melhor investimento, né? É nisso que a IUB pode entrar para ajudar o pessoal, né? Os brasileiros hoje têm 2 grandes mitos na hora de investir. O primeiro mito é que precisa de muito dinheiro para fazer uma aplicação. Não precisa de muito dinheiro. Como eu falei, com R$1 já tem investimento legal, bom investimento para você aplicar seu dinheiro. Tesouro direto do governo federal a partir de R$30. Robô de investimento, que são algumas fintechs, a partir de R$100. Então não precisa de muito dinheiro. Esse mito caiu por terra. E o segundo grande mito é que precisa de conhecimento, experiência para investir. Pelo IUB, em 2 cliques você encontra os investimentos. Então não precisa de experiência, não precisa ter medo, não precisa ler todos os livros sobre finanças antes de investir. E são esses 2 mitos que a gente bate muito para a população brasileira sair da poupança e ganhar mais dinheiro. Mas tem uma história de uma senhora nos Estados Unidos que ela aplicou $5 e depois de 40 anos ela resgatou mais de $1 milhão. Tudo bem, é Estados Unidos, é um mercado diferente, não é o Brasil, mas se você colocar R$5 no investimento depois de 40 anos, você vai ter uma quantia muito legal. Então vale a pena fazer a aplicação, perder o medo e sair da poupança. Legal. O Bernardo está com o IUB hoje, mas ele tem uma história, obviamente, que fez com que ele chegasse até o dia de hoje para contar essa história empreendedora para a gente. Conta um pouquinho da sua história profissional de forma geral antes de fundar a IUB. Muitos tropeços, lágrimas, angústias, noites em claro. Eu sou advogado, ninguém é perfeito, né, Lobão? Então me formei aqui em São Paulo, na USP, em Direito. E eu trabalhei num grande escritório em São Paulo, chama Pinheiro Neto, um dos maiores do Brasil. E eu trabalhei nesse escritório na área de mercado de capitais, fundos de investimento. Era o mercado financeiro do lado jurídico. Então eu, como advogado, atuava no mercado financeiro, mas atuava nas operações do ponto de vista jurídico. Com o tempo, eu me interessei por esse assunto de investimento, eu criava esses produtos do lado jurídico, mas eu não podia aplicar o meu dinheiro, porque não eram produtos para pessoas físicas, não era para o varejo. Eram produtos para investidores profissionais ou para os investidores institucionais, são grandes fundos, grandes empresas, governos, etc. E aí eu comecei a conversar com pessoas, amigos, conhecidos, familiares, para entender onde que eu poderia aplicar meu dinheiro. Sobrava um pouquinho do Bolsa Estágio, nada muito relevante, e eu percebi que ninguém sabia onde colocar o seu dinheiro, ninguém sabia as opções que existem para você aplicar o seu dinheiro.
Com isso, tem um clichê em empreendedorismo, que você sabe, quando você encontra um problema comum a muitas pessoas, ou seja, que muitas pessoas possuem o mesmo problema, talvez exista uma oportunidade de negócio para você desenvolver uma solução que vá suprir ou vá atender esse problema, essa necessidade das pessoas. Então, quando eu percebi que muitas pessoas tinham dificuldade na hora de aplicar o dinheiro, eu falei, opa, acho que tem uma oportunidade aí. O Yubi é uma ideia que veio de um momento eureka. Eu não gosto de quem fala que empreendedor tem aquele estalo, aquele momento eureka e cria uma empresa de $1 bilhão e muda o mundo. Não existe isso. Isso vai evoluindo. Como que surgiu o Yubi? Rapidinho para contar. Eu, durante a faculdade em Direito e durante o tempo que eu estava no Pinheiro Neto, eu fiz um intercâmbio, fui morar em Londres. Eu estudei numa universidade que chama King's College. E quando eu fui para Londres, eu quis estudar não direito, eu fui estudar economia, administração, finanças, empreendedorismo, para abrir a cabeça mesmo. Eu falei, quero sair desse direito, eu não gostava muito de ser advogado, quero sair, quero aprender novas coisas, quero abrir horizonte mesmo. E aí lá, foi em 2011, nesse momento, estava explodindo essa cena de startup, inovação e fintech. Eu comecei a pensar, falei, como que eu posso usar a tecnologia, que eu gostei muito, achei muito interessante, como que eu posso usar a tecnologia no mercado financeiro, que é como eu trabalho enquanto advogado. Eu comecei a pensar, gosto de investimento, tecnologia, o que eu posso fazer com tecnologia e investimento, e a ideia foi se moldando aos poucos, nada de momento eureka, é um processo de evolução. Sim, e isso que você falou é bem interessante, porque uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você tinha ideia de empreender antes de cansar de ser advogado? Em algum momento passou pela sua cabeça, eu quero achar alguma coisa com que eu possa ganhar dinheiro, com que eu possa investir, no que eu possa investir, mas para isso eu vou estudar e tal. Mas você tinha essa ideia de empreender já antes? Cara, eu nunca pensava em empreender. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei no ensino médio na escola, para pensar o que eu queria fazer da vida, eu pensei em ser diplomata, ser professor, pensei em ser advogado, economista, pensei em ser astrônomo. Eu adorava e adoro astronomia, corpos celestes, planetas. Então eu não fazia ideia do que eu queria, mas eu não pensava em ter o próprio negócio. Eu nunca vi em mim um perfil empreendedor. Quando eu era pequeno, com uns 11, 12 anos, eu fazia aula de artes, eu e meu irmão tocava música e eu pintava quadros e fazia argila, velas, e eu criei com meu irmão, a gente começou a produzir velas em casa com parafina em gel, não sei se você já viu, mas são umas velas bonitas, transparentes, você pode colocar umas cores dentro. A gente começou a produzir velas em gel e a gente vendia no final do ano na porta de uma igreja, perto de onde a gente morava, e ganhava uma grana, ganhava uns R$1.000 por final de semana, assim. Então foi uma iniciativa que eu tive com meu irmão, a gente quebrou, não deu certo. Já foi o empreendedorismo. Foi o empreendedorismo no começo, assim, mais jovem, mas de 11 anos, 12 anos até 25 anos, quando eu comecei o Yubi, eu nunca tinha cogitado em empreender. O interesse por empreender veio muito do tempo que eu estava em Londres, em que eu abri a cabeça, conheci novas possibilidades, e estava muito insatisfeito com o que eu fazia no Brasil, que era ser advogado. E aí, pensando em possibilidades, eu comecei a me interessar por isso. Mas essas suas experiências e vivências até mais novo já mostravam alguma veia empreendedora aí, né? E muito também de uma característica importante e comum, quase que em todos os empreendedores, que é a curiosidade, querer ir atrás e tal, né? Ir atrás e querer transformar, querer fazer alguma coisa. Acho que o empreendedor tem muito essa vontade de botar a mão na massa e querer fazer. Quando eu fazia as velas, era a época do Natal, então era sempre final do ano. Meus amigos, férias da escola, meus amigos, enfim, se divertindo, indo ao cinema, e eu passava o dia fechado em casa, produzindo parafina, comprava na Liberdade aqui em São Paulo, esquentava num forninho, pegava fogo. Sim. Então, acho que é muito essa vontade de querer fazer acontecer. A vela quebrava. Acho que o empreendedor, ele quer fazer acontecer. Acho isso um perfil. Quando eu pensei em empreender e fazer o Yubi, eu comecei a pensar sobre se eu tinha perfil ou não. E aí, um pouco para convencer minha família, que achava uma baita loucura sair do Pinheiro Neto, do escritório, e empreender, eu falei, olha, mas eu já tive um negócio, das velas, eu quebrei, mas eu já tive o interesse no passado em empreender.
Mas eu mesmo, pra mim, eu não via como um indicativo. Tinha sido mais um hobby que eu tinha feito no passado. Bom, então, Bernardo, mas depois, então, que agora com a Yumbi crescendo e tal, a sua família já tem um pouco mais de confiança que tá dando certo, do seu poder de empreendedor? O que acontece é que empreender demora muito pra começar a dar certo. Porque dar certo em empreendedorismo é muito subjetivo, você sabe, né? Sim, então, claro. Dar certo pode ser feliz, dar certo pode ser ganhar muito dinheiro, dar certo pode ser pode trabalhar... encontrar um ponto de equilíbrio um e ponto tá de ok, equilíbrio. né? Então, dar certo ou ter sucesso, você fala, putz, o que é uma startup de sucesso? Não sei lá, cada um tem uma definição de sucesso. Sim. Mas na minha concepção, a gente está começando a dar certo. Depois a gente faz um vídeo só para falar o que é dar certo. Agora a família prova muito mais. E a gente tem um trabalho na imprensa muito grande. A gente sai muito na imprensa, é um trabalho, um grande esforço, um grande trabalho que a gente faz, uma estratégia que a gente tem. E, putz, sair na imprensa, a família adora, né? Família adora, investidor adora. Aí então, ganhou papai, mamãe, ganhei tá tudo pai, bem. mãe, periquito, passarinho, avó. Então todo mundo hoje gosta. Legal. Pegando um pouco o gancho também do empreendedorismo, e até de dar mais crédito a você agora que tá crescendo, você já teve aquela gangorra, o vai e vem, a montanha-russa ali do empreendedorismo. Não tô falando isso de chute, eu li artigos dele falando que pensou em desistir, né, várias vezes e tal. Vezes, que é uma ideia, eu creio que seja, não sou empreendedor, mas vivo nesse meio e creio que seja uma ideia comum que passa pela cabeça dos empreendedores pelos momentos difíceis que deve passar no começo, no meio e durante todo o processo. Conta um pouquinho dessa gangorra pra gente, o que você viveu, os momentos difíceis que você passou. As pessoas acham que empreender é um mar de rosas, né? Que é super fácil, super legal, e acham que empreender você vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar pouco, vai ter muita flexibilidade e vai ser dono da sua vida. E não é nada disso. Hoje no Yumbi a gente mexe com o dinheiro das pessoas. As pessoas estão investindo para o futuro delas, para a aposentadoria, para o futuro dos filhos. Então, meu chefe hoje é o usuário, os usuários, né? De forma geral, são os meus chefes. Mas dito isso, eu não gosto muito desses estereótipos de que empreender é ganhar grana, é ficar rico, é ser Steve Jobs. Não é isso, é uma vida super dura, é uma vida super difícil. É olhar para os seus amigos, todos estão trabalhando numa empresa, ganhando dinheiro e você sem ganhar nada. E aí a gangorra é uma vida muito sozinha, né? É muita solidão que envolve o trabalho, principalmente de um fundador, um CEO. E é uma vida com muitas incertezas e muitas inseguranças. Não abandonem o vídeo, Não vai vir uma abandonem. história boa daqui a pouco. Vai Nesse melhorar. momento todo mundo tá saindo. O Wellington vai botar um preto e branco aqui, né? Não chore, daqui a pouco ele vai falar uma parte música boa. triste. Mas eu bato muito nessa tecla, que é difícil mesmo. As pessoas têm que saber que para empreender precisa ter muita vontade. E não à toa muita gente desiste no meio do caminho, o que não é um problema. Você percebeu que não é pra você. O que a gente fala é que empreender, tem aquela outro clichê. Empreender é 99% transpiração e 1% inspiração. O que é isso? A sua ideia não vale de nada. Google, Facebook, Instagram, todos esses já não foram as primeiras ideias, já surgiram depois de alguém ter tido a mesma ideia e ter desenvolvido no passado. O que conta é resiliência, é persistência, é força de vontade. E aí você precisa aprender a lidar com os altos e baixos, considerando que tem muito mais baixo do que alto, né? E coisa boa, tem muita coisa boa, né? Então é muito... é incrível você ver o resultado do seu trabalho, ver como você muda a vida das pessoas, como você melhora a vida das pessoas, no meu caso, por meio do investimento. Então, como que as pessoas estão cuidando melhor do seu dinheiro, estão investindo para o seu futuro, estão guardando dinheiro para os seus filhos. Isso é muito legal. É muito legal você ter autonomia no seu negócio, você poder tocar uma empresa, poder tocar uma ideia, desenvolver, gerar emprego. Isso é uma coisa muito doida que eu penso, putz, eu hoje gero emprego. Loucura, eu nunca pensei que eu ia gerar emprego, sabe? Então tem umas coisas muito legais de você empreender realmente. Legal, então, Bernardo. Mas então, a gente brinca aqui de ser o lado ruim e tal, mas a gente tem que mostrar a realidade Claro. mesmo, os lados bons e ruins. Você falou do lado bom e um detalhe interessante do lado bom que você notou é que também, que você disse, que eu percebi, muita gente também percebe ou acha
que ganhar dinheiro é a principal realização, né, do empreendedor, de forma geral. É lógico que um fim é esse, quer fazer desse negócio o sustento dele, obviamente, mas os pontos que você levantou como satisfação, né, sua, não são ligados efetivamente a dinheiro que você ganha, né? É emprego que você gera, é o seu cliente satisfeito, é você vendo o cliente conseguindo investir o dinheiro da forma correta, né? E a ideia do quadro é, obviamente, incentivar o empreendedorismo, mas contando a realidade de uma jornada empreendedora. E quem está vendo o vídeo, eu acho que imagina que não seja só sucesso, só realização, só coisas boas. E é por isso que eu tinha certeza que a entrevista aqui com o Bernardo ia ser legal, porque é um cara bom de papo, fala bem e tem uma história bacana para compartilhar. Para terminar, eu queria que você falasse do momento da IUB, nunca vou me acostumar, vocês têm um canal também muito legal, né? Já falei dele, a gente tá deixando a descrição aqui no vídeo. Vocês investem muito nisso, né? De gravar vídeo, de compartilhar também o conhecimento, que é uma coisa que a Conub faz também. E fora isso, o que você tem para passar um overview aí do momento do IUB? A gente tem o buscador de investimentos, como eu mencionei. Ele é muito legal, as pessoas gostam muito, mas a gente percebeu que precisa levar mais educação financeira para o brasileiro. Precisa levar mais conhecimento para as pessoas aplicarem o dinheiro, entenderem sobre investimentos, saberem como podem ganhar mais dinheiro fazendo uma aplicação. Então, a gente tem um blog que é super legal, que ele é todo visual, com infográfico, explica investimentos de uma forma muito moderna. E tem um canal também, diferente de todos os outros canais de investimento e finanças do Brasil, a gente inovou nesse sentido, em que a gente entra dentro das empresas, conversa com especialistas, tira dúvidas das pessoas nas ruas, leva para um professor. E recentemente, a Folha de São Paulo, o jornal, selecionou os 4 melhores canais de educação financeira do Brasil. E a gente estava nessa lista dos 4 melhores, legal, junto com os canais gigantescos da Natália Arcuri, com 1 milhão e tantas mil pessoas. Então é um trabalho muito legal que a gente faz de conteúdo realmente para levar esse conhecimento para a população brasileira. Além do conteúdo, o momento que a gente está hoje é investir em crescimento. O que é isso? A gente tem que cada vez atingir mais pessoas, cada vez ser maior, cada vez ter mais pessoas usando o nosso buscador e procurando investimentos por meio do IUB. Então, além de essa parte de conteúdo, marketing digital, parcerias com empresas, parcerias com outras fintechs, né? Que a gente tem uma parceria super legal. Claro. Então, explorar os canais de crescimento para ter um tamanho cada vez maior. São esses os nossos desafios hoje. Dinheiro é sempre um desafio, a gente sabe, né? Sim. Aumentar faturamento, aumentar, receita. A gente fez uma captação de investimentos no final de 2017. Então, no momento, a gente não está captando. No momento, pegar esse dinheiro junto do faturamento e investir para crescer cada vez mais. Legal, maravilha, Bernardo. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, um resumo de tudo que a gente falou. Para quem pensa em empreender, qual é a mensagem que você deixa? Pegando lados positivos e negativos, mas qual é o recado que você deixa para incentivar também para quem está começando? Eu acho que o recado para quem está assistindo, o recado final empreender é a melhor profissão do mundo. Não tem nada melhor para você fazer do que empreender, porque empreender é justamente fazer o que você ama, fazer o que você gosta, mais do que isso, fazer o que você acredita, né? Então eu acredito que as pessoas precisam investir melhor. A Conub acredita que as empresas precisam gerir melhor o seu dinheiro ou cuidar melhor da sua contabilidade, fazer uma gestão financeira melhor. Mas então, em resumo, empreender é fazer o que você acredita, é a melhor profissão do mundo. Tem dificuldades, então você precisa se preparar, você precisa saber o dia a dia do empreendedor, o dia a dia do empreendedorismo, mas se você tem vontade de transformar o mundo, se você tem vontade de transformar a vida das pessoas por meio de um produto, por meio de uma ideia, empreenda, que vale muito a pena. Legal. Ótimo recado, vocês viram, tem coisas boas, coisas ruins, obviamente, mas fica aqui o exemplo, o Bernardo está aqui falando com a gente chegou até ele porque ele é uma história de sucesso e mesmo passando dificuldades, teve a resiliência, a persistência para chegar até aqui e está colhendo os frutos hoje, com certeza. Começando a colher frutos e vai crescer mais, sem dúvida nenhuma. Pessoal, queria agradecer primeiro aqui, Bernardo. Eu que agradeço, valeu, Lobão. Valeu, muito obrigado. Vocês são fera, obrigado pela parceria. Me divirto fazendo esse quadro aqui porque a gente conversa com empreendedores, histórias legais como a do Bernardo e inspiradoras. Então eu fazendo também, eu percebo que isso foi legal, eu achei que foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado também.
Mais uma vez, obrigado, Bernardo. Eu que agradeço, Lobão, obrigado. E valeu, até a próxima. Valeu, tchau. pessoal. Esse foi o nosso segundo bate-papo empreendedor. E fiquem ligados, porque toda semana lançaremos um novo episódio no Kunubicast.